Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com Igor Paparoto, direto de Portugal. Eu aqui na França. Por enquanto, aqui é manhã para a gente, então a gente está conseguindo fazer esse call aqui super legal. Olá, Igor. Bom dia Bom dia. O para Igor vai nós fazer agora. para nós. O Igor vai fazer uma apresentação rápida sobre ele, sobre a atuação dele no mercado, tudo sobre o background dele de atuação. Eu, como vocês sabem, eu atuo no mercado francês, né? Eu moro aqui na França, e também no mercado russo, já tenho uma longa relação com a Rússia, por ter morado lá e tudo mais. Então, assim, eu sou parceira da BBR Retail, que é a empresa do Igor, que faz toda a introdução de startups no mercado brasileiro e também no mercado estrangeiro, que é levar as startups brasileiras para o mercado europeu. Bom, eu não falo mais nada, eu vou deixar o Igor se apresentar agora. Vai, Igor, por favor. Rapidão, eu já sou um dinossauro do varejo desde a década de 80, mas minha formação é técnica, eu era nerd, e comecei a trabalhar em varejo na década de 80, o que me levou a fazer alguns projetos no Brasil e fora do Brasil. Saí de varejo, comecei com consultoria na Getúlio Vargas, depois na Accenture, tive uma consultoria de varejo durante 18 anos, e me mudei para Portugal há 7. Tinha negócios na África também, de varejo e distribuição. Me mudei aqui há 7 anos e comecei a trabalhar um bocadinho depois com startups, logo depois que eu fui a primeira vez, em 2017, no Web Summit. E desde então, o nosso foco, como você mesmo colocou bem, é fazer a ponte, o desenvolvimento de mercados, o mercado brasileiro para as startups aqui da Europa e startups são startups, mais empresas de tecnologia também. A gente já fez projeto com empresas que não são mais startup no Brasil, são empresas de tecnologia já maduras e que a gente ajudou a abrir alguns mercados aqui na Europa. Então, basicamente é isso, e eu vou reforçar aqui que a Ruth é a nossa parceira para desenvolvimento de negócios na França. E aqui na França a gente tem atualmente, contextualizando para quem ainda não conhece, né? A gente tem uma crescente muito grande em relação à startup. A França virou meio que um polo, né? Mas aí a gente vai desenrolar durante a nossa conversa sobre isso. Um polo de startups, virou um centro europeu de startups. E aí a gente vai introduzir o que? A Vivatech, que acredito que é mais ou menos o que é o Web Summit, que acontece em Portugal, mas um pouco mais dentro do mercado francês. Então, aí eu quero que o Igor me explique o que é a Vivatech, o que é que rola lá e quais são as vantagens para startups brasileiras participarem deste evento. Por que elas deveriam participar? Você citou uma coisa importante na Web Summit. O Web Summit começou em 2006, 2007, já na Irlanda, pequenininho, depois foi crescendo. E a Vivatech, eu posso lhe dizer hoje que é o grande rival do Web Summit quando você fala em números, em grandiosidade, né? Ambas têm mais de 2.500 startups, todas as grandes corporações do mundo de tecnologia, elas comparecem ao evento. O Web Summit tem muito mais speakers do que e trilhas, né, de conhecimento do que a Vivatech, e a Vivatech tem outros pontos importantes que a diferenciam, que eu já vou citar. A Vivatech é nova, né? Começou em 2016 por um grupo de mídia e acho que o jornal mais antigo de economia, o Financial Times aí da França, e depois se juntou a esse grupo, essas duas empresas. Para você ter uma ideia, tem a Orange, que é uma gigante de telecomunicação na França, se eu não me engano, os Correios franceses, então o governo entrou também, e o grupo LVMH. E acho que tem mais uma ou duas empresas que são, vamos chamar de grupo fundador da Vivatech. E a ideia era exatamente isso. Como a França ela queria destronar a Inglaterra e a Alemanha do pódio, né, de inovação na Europa,
ela criou a Vivatec, o governo deu todo o apoio, meteu dinheiro, e se você pôr alguns números hoje, a Vivatec chega a ser maior que o Web Summit. Mas eu diria que eles são eventos equivalentes e existem eventos grandes, um nos Estados Unidos, que é o SXSW, que faz frente em termos de grandiosidade. São propostas distintas, mas a Vivatec, esse ano, aqui em junho, recebeu mais visitantes do que o Web Summit, tinha mais startups, mas são dois eventos espetaculares e que é muito bom para a Europa ter essa competição, é muito saudável. Então, a Vivatec se transformou num evento imperdível e a Vivatec tem alguns diferenciais, mas, na minha opinião, o grande diferencial é quando você... Primeiro que ela trata temas... O Web Summit é mais amplo, a Vivatec ela é ampla, mas ela tem foco. Então, sustentabilidade, você tem espaços com inovações incríveis que eu não vi em nenhum lugar do mundo. Mobilidade, a mesma coisa, tem protótipos de carro sendo lançados, protótipo de foguete, foi lançado aí um protótipo de um táxi aéreo, então você tem grandes lançamentos aí. E você tem uma coisa que aí a França é imbatível, nem a Itália consegue alcançar, que é o mercado de luxo, o mercado de moda e o mercado de beleza. Então, você vê tecnologias em estandes gigantescos da L'Oréal, da Yves Saint Laurent, o próprio estande da LVMH por si só vale aí da feira. Tá? Se você entrar na feira, for nesse estande, fica lá 2, 3 horas, pode ir embora, que você vai ficar feliz. Então, para empresas, por exemplo, empresas brasileiras de beleza, perfumaria, o Brasil é o terceiro maior país do mundo, né, em beleza. Você ir à Vivatec é mandatório. As empresas vão muito para a NRF, que é a maior feira de varejo, né, que acontece em Nova York, em janeiro, mas ela não tem um foco em beleza, por exemplo. Né? Tem alguma coisa de beleza, aliás, tem bastante, mas a Vivatec tem um foco violento nisso. Em moda e acessórios e lifestyle, talvez a França só rivaliza com a Itália, né, no mundo. E aí a França mostra toda a força dela com estandes espetaculares, gigantescos e assim, com inovações que você nunca viu e daqui a 2, 3 meses elas estão no varejo francês, estão nas lojas. Então, esse eu acho que é o grande apelo, o grande diferencial, além de ser em junho, você já está quase no verão europeu, então Paris, 10 horas da noite, está claro, é lindo, e você está em Paris, né? Paris é Paris. Paris é Paris. Realmente tem muita... A França tem muita coisa aqui que é imbatível, como você falou, e você falou sobre a questão da mobilidade. A gente não pode esquecer que a Airbus é aqui, né? Na França. É uma potência absurda. É o rival da Boeing e da Embraer, não é? Exato. E nem da Embraer, porque o setor que a Embraer trabalha é diferente um pouco, porque a Boeing não é Airbus, elas trabalham com grandes aviões comerciais que a Embraer não trabalha. Então, isso é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser competidor também. Eu tive no Paris Air Show esse ano, e assim, eu fiquei chocada com a quantidade de empresas voltadas para a aviação aqui, e para mim não é surpresa que num evento como a Vivatec tenha lançamentos de táxis aéreos, porque a França é uma referência em relação a esse tipo de tecnologia. Você tem muita coisa de aviação. Você tem protótipos de foguetes exploratórios. É um negócio muito, muito interessante. E exatamente isso. A França é muito boa de marketing. Né? Além de ter produtos bons, ela é muito boa de marketing. Então, ela mostra na Vivatec todo o poderio que ela tem em determinadas áreas. O website ele é mais aberto, você não tem uma área que você fala, uau, aquela área vai lá. Não, ele é mais plural. Agora, a Vivatec, além de ter uma quantidade tão grande quanto, ela explora. Aí você tem, por exemplo, o Carrefour fez um stand esse ano específico deles. Cara, maravilhoso o stand do Carrefour. E aí depois eu vou fazer um gancho quando a gente começar a falar do ecossistema da França, a gente vai perceber também por que na Vivatec tem o Carrefour forte, o LVMH forte, a Airbus forte. Ok. Bom,
E aí veio aquela pergunta que eu já dei uma breve introdução, de que a França se tornou um polo, né, para as startups na Europa. Antes era a Alemanha que dominava esse desenvolvimento de startups na Europa, e agora a França se posicionou como o país na Europa quando se trata de startups. A que se deve essa ascensão, esse novo posicionamento da França? Você já deu uma introduçãozinha aí falando sobre isso, mas assim, o que foi o gancho, o estalo para que a França se tornasse... Na verdade, isso é cultural, né? Uhum. A Europa, eles tentam todos conviver juntos, mas eles competem muito, né? Às vezes até Verdade. demais, e já tivemos 2 guerras por conta disso aqui no continente. Mas o que Verdade. acontece? Existe uma rivalidade muito grande entre as 3 maiores economias aqui, né? A Uhum. França, a Inglaterra e a Alemanha. E, pensando nas cidades, você tinha Londres como a primeira, especialmente Uhum. por conta de investimento. Londres, nos bons tempos, tinha 9 bilhões e meio de euros de investimento todo ano em startups. Uau. Você tinha... O segundo colocado era Berlim, com 3,5. Olha a diferença, né? 9, 3,5, 4. E o Uhum. patinho feio era Paris, né? Com 2,5 bi. Já de 3 anos para cá, Paris passou Berlim e ele achava-se que Paris ia chegar mais próximo, chegou a 4,5 bilhões, mais próximo de Londres. No ano passado, inclusive, a City Londrina perdeu para a Bolsa de Paris, né? Acho que o índice é o CAC, como Uhum. o centro mais importante financeiro, depois de Wall Street, do mundo. E aí o pessoal pensou que agora Paris vai passar Londres, mas Londres já passou de novo esse ano, e Londres está realmente difícil de bater. Mas Paris já é o segundo, e Londres tem se mantido, mas Paris tem crescido muito. E a Uhum. gente fala muito de Paris porque é a cidade onde você tem uma concentração muito maior de recursos, startups e tudo mais. Tá? Você tem se espalhado pela França. Se você pegar um cinturão de 1 hora e meia de trem de Paris, né, você tem muita coisa acontecendo mesmo, mas Paris é o grande centro. E isso se deve muito ao governo francês. O governo Uhum. resolveu meter dinheiro no ecossistema. Na Business France, em Paris, você tem a Choose Paris, que é uma Apex da cidade de Paris, né? E, especialmente o Macron, nos 2 mandatos, ele tem uma visão muito grande. Ele tem um ministro que é de digital e inovação, e ele tem uma visão muito grande, e ele meteu dinheiro para caramba. Uhum. E aí tem um bilionário que eu acho que agora colocou mais 200 milhões em AI generativa no bolso dele, que foi o cara que fez a Station F em Paris, Ah, que é a sim, maior sim. aceleradora do mundo. Ele meteu 2 bilhões de euros do bolso dele e fez um lugar que, de novo, se você vai para Paris e não é Vivatech, vá na Station F, porque você vai sair assim entusiasmado com essa coisa de inovação. Um dos lugares mais inspiradores que eu já visitei na minha vida. Uhum. Então, você tem um ecossistema hoje que tem uma aceleradora, que é a grande aceleradora maior do mundo, mas você tem dezenas e dezenas de aceleradoras temáticas só em Paris, e você tem aquelas do Vale do Loire, que são específicas de beleza, por exemplo. Você tem lá em Lille, né, aquela pesquisa que você fez de Lille, que tem várias aceleradoras específicas. Então, criou-se um ecossistema e as empresas investem. Na Station F, você tem 14 ou 15 programas de aceleração. Então, o Carrefour tem um programa de aceleração lá, por isso que ele leva para a Vivatech as novidades. O grupo LVMH tem. Você tem o Google, a AWS, você tem várias empresas de tecnologia e não de tecnologia. A L'Oréal tem um programa lá de aceleração. Eles geram a inovação, apresentam na Vivatech e depois jogam para dentro do mercado, para dentro das lojas. Isso cria um círculo que você dificilmente encontra, você não encontra em muitos países do mundo. Dá para contar nos dedos da mão, ou das 2 mãos no máximo, cidades e países que fazem esse tipo de coisa. É, é.
Realmente é algo extraordinário que eles fazem, e eles exploram muito bem isso, né? Eles têm o poder, o potencial e tudo na mão para que possa realizar isso. E realmente o governo Macron ele tem investido muito em tecnologia aqui na França e tem investido muito na digitalização da França. Exato. Então, para as startups brasileiras, o que tem aqui de interessante no mercado europeu, para aquelas startups e para aquelas empresas também que estão prontas para internacionalizar? Porque a gente conhece, como eu e você, somos brasileiros, a gente conhece a realidade brasileira, Sim. a gente sabe que existe muita empresa brasileira que tem essa ambição de internacionalizar. Quando a gente fala, bora internacionalizar, eles aceitam, mas precisa estar pronto, né? Não é assim tão fácil, porque a gente sabe que existe regulamentação, é outra cultura, é outro time, é tudo outra coisa. E aí, assim, para que aquelas startups e empresas que estão prontas para internacionalizar e entrar no mercado europeu, o que tem de interessante aqui que pode dar suporte para elas e para facilitar a entrada, para desenvolver e escalar? O Brasil ele sofre de uma coisa que não é só startup, né? O Brasil ele é ruim de marketing, a gente não faz marketing, a gente só faz marketing do que a gente tem de ruim, né? Do que a gente tem de bom a gente não faz. Então você tem poucas marcas do nível de uma Havaianas, do nível de uma Melissa, agora você tem a Farm, né? Entrando forte, e você tem várias Melissas, várias Havaianas e várias Farms no Brasil, inúmeras, né? A gente tem muita coisa boa. Mas a gente tem, sei lá, um mindset de mercado interno, né? A gente acha que o nosso mercado é grande e está tudo certo. Só que, vamos pegar os Estados Unidos, né? Que tem um mercado infinitamente maior que o nosso. Nosso PIB é de 2 trilhões, o PIB deles é de 25 trilhões. E os dois meninos, quando vão para a garagem, eles não querem abrir uma empresa para os Estados Unidos, eles querem dominar o mundo. É mindset, é cultura. Isso deveria ser ensinado desde a escola e dentro de casa. A gente não faz isso. Então, é cultural. Só que, vamos lá, se a gente for pragmático, poxa, o Brasil tem 205 milhões, um PIB de 2 trilhões. Maravilha. Vamos pensar só na União Europeia, tá? Os 27 Estados membros da União Europeia. Você tem 450 milhões de habitantes e você tem, para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o PIB é 25%, 24% do PIB mundial. A China, 16%. A União Europeia, por isso que eles criaram o bloco, tem quase 20%. Então, a União Europeia, os 27 Estados-membros, estão entre os Estados Unidos e a China, com um mercado maior em pessoas do que os Estados Unidos e com um poder de compra maior, inclusive, uma renda per capita muito maior e muito maior que a chinesa. Então, se você for um cara que faz contas e você desprezar um mercado desse, não é uma coisa muito inteligente. Essa é a parte boa, tem muito dinheiro na mesa. Bom, quais são os obstáculos? O que você pode encontrar aqui na Europa? Primeiro, como você mesmo disse, é um mercado com reguladores diferentes do Brasil, é muito chato em alguns tipos de produtos e verticais, mas eu acho que nem é esse o ponto, Ruth. O ponto é que o consumidor europeu, como se fabrica muita coisa boa aqui, em comida, em decoração, em design, em moda, em carro, em avião, como você tem isso já há 2.000 anos acontecendo, né? As coisas é uma cultura muito mais madura, muito mais antiga. O consumidor europeu ele é muito mais chato e chato no bom e no mau sentido. Então ele quer uma coisa bacana que tem um valor bacana. A gente não fala de preço aqui na Europa, a gente fala de valor, né? Mesmo as pessoas que têm menos poder de compra, ela faz essa ponderação de valor para comparar os produtos. E é um mercado muito competitivo por conta disso. Me diz alguma coisa que a Europa não faz. É difícil. E em vários campos, para não dizer todos, ela faz muito bem.
Às vezes Sim. ela tem líder, às vezes ela dita para o resto do mundo o movimento das coisas. Então, isso significa o quê? Que não é fácil entrar aqui. Requer tempo, requer investimento. Isso é uma barreira para nós, porque hoje o euro está 5,5. Então, você está com. Só que, ao mesmo tempo, e vai uma informação aí para o pessoal, você não precisa vir até aqui, abrir um escritório, contratar um country manager, uma equipe, etc. E tal. Já existem empresas como as nossas que fazem isso por uma fração desse preço, para você não entrar com os dois pés no rio, né? Você entra com o pé só, vê qual é a profundidade, vai andando um pouco, chega uma hora você coloca os dois pés. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e isso é muito pouco divulgado no Brasil. Quando você tem uma empresa aberta aqui, você tem uma operação mínima em qualquer país membro da União Europeia, dos 27, você pode fazer apply para fundos europeus, né? Você faz o apply, não é garantido que você ganhe, mas se você ganhar, dependendo da tua vertical, você chega a ter 40%, 50% do dinheiro que você recebe é fundo perdido. Então, significa que você pega 2 milhões de euros, se 40% é fundo perdido, 800 mil euros você não devolve. Você vai devolver 1 milhão e 200. Como? Com carência de 2 a 3 anos, com 8 a 10 anos para pagar, uma taxa de juro, hoje está mais alta, né? Eu cheguei a pegar aqui, antes dessa maluquice de taxa de juros, no meu terceiro apply eu peguei um valor e eu pagava 1,5%. Eu estou pagando 1,5% ao ano de taxa de juros. Então, assim, nos Estados Unidos, você não tem isso. O cara investe em você e ele pega equity, acabou. No Brasil, não tem investimento. E quando tem, você esquece de pegar investimento e tem que reembolsar, porque a taxa de juros é astronômica. Então, existe essa facilidade aqui. Se você começar a fazer um trabalho, você pode ter acesso a fundos europeus. Percebe? Isso é muito interessante. Isso mitiga bastante esse medo de ter que vir para cá. E tão importante quanto é o mindset. Você tem que vir aqui, você tem que aprender como trabalhar aqui. É a mesma coisa, as empresas que vão para o Brasil, elas não chegam chegando. Veja o caso do Walmart, né? Maior empresa do mundo, maior varejista do mundo, chegou no Brasil, deu com os burros na água, né? Não é fácil. A gente tem que se adaptar e tem que entender o contexto, e isso leva tempo. Portanto, alguém que é fundador ou que seja um alto executivo dessa startup, ele tem que estar focado nesse tema internacionalização. Senão, não dá certo e aí não é culpa da Europa porque é difícil ou coisa que o vale. É porque você precisa ter tempo, dinheiro e perseverança para isso. Vale muito a pena, tá? E precisa compreender também que existe a questão de adaptação também, né? Porque, assim, ok, a adaptação que o seu negócio, a startup foi gerada no Brasil para um contexto brasileiro que não existe na Europa. Então, assim, você precisa adaptar também a sua startup, o seu negócio. Às vezes, sim. Então, assim, quando se fala de cosmético, por exemplo, a gente tem um clima tropical, mas aqui na Europa, por exemplo, eu nunca usei creme de mão no Brasil. Na Europa, desde que eu cheguei, eu só uso creme de mão, porque o clima resseca a mão, assim, absurdamente. Então, assim... Você precisa entender o mercado, exatamente. Você precisa Mas entender isso o é mercado normal, é para adaptar. normal. Para isso, Você tem que fazer isso para qualquer mercado, para qualquer... E veja, a gente está falando de vir para a Europa, então não precisa ir longe, no Brasil mesmo. O Nordeste tem um padrão de consumo que não necessariamente é o mesmo do Sul, do Sudeste, do Norte. Nós temos vários países dentro do Brasil. Então, as empresas brasileiras sabem disso. É o mesmo mecanismo quando você vem para cá. Exatamente. Bom, a gente falou muito de Paris, falou muito de Vivatech, que Paris é o grande polo centro concentrador de inúmeras startups, aceleradoras, mas para além de Paris, o que a gente tem aqui na França que é interessante para as startups brasileiras explorar?
E, de novo, vai depender muito da vertical, né, do tipo de negócio. E isso é um trabalho que a gente faz, e a gente já até fez uma prospecção juntos, né, para uma startup aqui de Portugal, e descobriu que tem uma regulamentação aí na França específica. Então, o modelo de negócio é, cara, você tem que fazer uma joint venture com alguém que já está aqui, senão não vai rolar. Então, dependendo do tipo de serviço, de produto que você tenha, obviamente, Paris é o polo que irradia, mas você tem fora de Paris, e às vezes nem tão longe de Paris, você tem centros de excelência. Então, se você falar em bebida, tudo relacionado a vinho, né? Não é em Paris que você tem isso, você tem fora de Paris, né? São outras regiões. Você tem o vinho champanhe, que é um vinho específico de uma região. Você tem polos de fabricação de moda, a própria Airbus. A Airbus está espalhada pela França, né? Então você não fala em Paris só. Até porque Paris é muito como São Paulo, é muito como Madrid, é muito como Berlim. É uma cidade cara. São as cidades, sendo como Lisboa, aqui em Portugal, né? Você, de repente, você estar no lugar pode não ser necessário. Então, para que gastar dinheiro alugando uma sala? A gente sabe que aqui na Europa, para fazer negócio, você tem que pagar muito almoço, né? E o almoço é mais caro em Paris do que 40 minutos de Paris, é 30%, 40% do preço. Então, e tem uma outra coisa que eu desconheço aí no caso da França, mas aqui em Portugal e na Espanha tem determinadas regiões e cidades, elas te dão benefícios fiscais para você abrir empresa lá. Eu imagino que isso exista na França também, né? Existe. Então, de novo, faz parte do nosso trabalho exatamente orientar a startup. Fala, cara, se você está indo para o mercado francês, abre a tua empresa ou teu escritório ou whatever, em tal lugar, você pega um trem, paga 15 euros, 40 minutos você está em Paris, você passa o dia fazendo reunião, no fim do dia você volta e você economiza 30%. Vai mudar com a família, vai mudar para cá? Precisa ir para Paris mesmo? Né? Às vezes precisa, porque o que ele faz, o grande mercado dele está lá. Às vezes não. Então, a França, ela tem, dependendo do que a startup faz e dos clientes, ela tem gente, empresa e oportunidade espalhada pelo país inteiro. É um país bastante interessante, apesar da concentração naquela região, vai de 1 hora e meia de trem em relação a Paris. Lá tem uma riqueza concentrada muito grande, né? Exatamente. E é que a gente conversou, por exemplo, os polos de aceleração, né? Por exemplo, se a empresa de retail, se a empresa de agro, por exemplo, Lili é um dos polos para isso, né? De aceleração, de entrada no mercado. Se a empresa de aviação, por exemplo, Toulouse é um polo, ou Montpellier também, que Montpellier por mais que a gente fale muito de Paris, mas Tem a Montpellier Marseille, né? Marseille, a região, Marseille é a segunda cidade, né, da França, é grande, uma estrutura, talvez acho que o porto mais importante da França. Então, depende muito de onde você está. E você citou uma coisa que é importante. Você tem aceleradoras mais para dentro da França, um pouco mais afastadas de Paris, que são específicas, elas são polos de excelência em determinadas coisas, né? E às vezes melhor do que em Paris. Então, sim, é porque assim, a gente vislumbra muito a ideia de Paris, né? E aí, Paris é Paris. É uma cidade linda, charmosa, que vale muito a pena conhecer. Mas, assim, para além de Paris, tem muitas outras coisas. É como assim, a gente aqui, o pessoal europeu tem muita visão do Brasil relacionada ao Rio de Janeiro. Mas o Brasil não é só Rio de Janeiro. Estou falando do aspecto turístico, né? O Brasil não é só Rio de Janeiro. A gente tem vários outros lugares. Portugal, mesma coisa. Tem-se Lisboa, mas Porto. Eu fui para Fátima esse ano, fiquei encantada com a região, é muito linda. Então, assim, tem esses aspectos aí, a gente precisa abrir um pouco a mente do pessoal em relação a isso, eu acho. Não, e de novo, eu acho que esse é um dos papéis importantes. É óbvio, você tem que estar em Paris de alguma maneira? Sim. Mas como?
Você tem que estar em São Paulo, você tem que estar no Rio, você tem que estar... Claro, mas como, né? Porque isso também tem um custo. Então, você tem que avaliar o quanto custa você estar nesses lugares vis-à-vis o benefício que você vai ter disso. Mas a França ela tem centros de excelência. Mesma coisa, as montadoras de veículos. Né? Se você tem startups ligadas à logística ou indústria automobilística, não necessariamente você precisa estar em Paris. Os escritórios mais importantes das montadoras ficam em Paris, mas as montadoras não. Então, de repente, você tem que fazer parte do cluster do fabricante, né, em questão. Então, tem muita coisa para levar em consideração e tem muita coisa rolando fora do eixo Paris, né, da grande Paris. Uhum, exatamente. E é isso que a gente explora, né, no nosso trabalho em conjunto. Você citou uma coisa importante, você falou de agro, né? A França é muito forte em agro e até quer pau danado com o Brasil por conta do protecionismo, né? Existe uma feira que acontece um dia antes da Vivatech, tá? Esse ano eu consegui ir. Super. E é uma feira gigante. Só esta feira, ela dura um dia, mas ela tinha 200 startups ligadas ao agro. Uau! Você tem uma ideia. E a grande maioria delas era fora de Paris. É de fora de Paris. Então, se você está nessa parte de agro, dificilmente você vai ter vantagem em estar em Paris. Você tem que escolher alguma região e as aceleradoras de agro, via de regra, estão fora de Paris. E assim, a França é o país número 1 em agricultura na Europa. Pois. Os franceses são muito, muito apegados à produção dos produtos franceses, locais. Eles valorizam muito a produção agrícola local. E aí é como você falou sobre a questão do vinho, por exemplo, o vinho de Borgonha, o vinho de Bordeaux. Então, eles cultivam a questão local muito forte. E aí, assim... Você falou você deu um gancho importante. A Itália acabou de aprovar uma lei, por isso que é engraçado, você precisa entender o lugar, né? Sim. A Itália é uma economia grande, está um pouquinho acima do Brasil em PIB, né? E tem várias indústrias muito fortes. Apesar de ter uma região que é a mais rica, né, da Lombardia, onde é uma concentração brutal de riqueza, mas a Itália, como país, aprovou uma lei, olha que maluco, não pode ter startup, empresa, e não pode importar e vender produtos à base de planta. Então, nada de carne à base de planta, nada de chicken à base de laboratório. Nós vamos comer carne de vaca, nós vamos comer frango, porque o que eles dizem? Para o italiano, comida é uma religião. E eles acham que isso é profanar a cozinha. Mas veja como é sério isso, né? Isso, obviamente, vai dar discussão, pano para manga. Mas, de novo, isso é cultura. Quantos anos a Itália existe, né? Sei lá, um duzilhão. Então, é assim, os caras estão errados, os caras estão certos? Tem argumentos para lá e para cá. Mas, até parafraseando os próprios italianos, em Roma, como os romanos. Então, na Itália, não vai ter comida artificial. Ponto. Não vai ter. Então. Ponto e basta. É cultural, ponto e basta. É cultural. Então, cáspita, mas como é que é isso? É assim. Então, eu ia para a Itália, eu tenho uma startup de. Não. Então, você não vai, porque não pode. É simples assim. A França não chegou a esse ponto ainda, não sei se vai chegar a seguir o exemplo. Acho que não é tão radical, mas eu não sei, eu acho que é uma coisa a se pensar e você tem que conhecer para onde você está indo, né? Então, a partir de agora, se alguma startup nos procurar, eu quero ir para Itália. Não vai para Itália. Não tem ter carne de mentira. Tem que ser carne. Bom, já fica aí a dica em relação à Itália, uma das primeiras barreiras. Não é o mercado estratégico para você entrar. Para esse tipo de coisa, não. Bom, Igor, brigadão por esse bate-papo super maravilhoso, super contextualizador e, assim, tão rico, que você trouxe informações, assim, tão necessárias para que os nossos clientes, os nossos futuros clientes, e que para os
brasileiros em relação, assim, brasileiros empresários que desejam avançar no internacional, principalmente no mercado europeu, que você trouxe tanta informação assim, então muito, muito importante para a gente. Eu achei aí maravilhoso todas essas Legal. explicações, Eu assim, falei também. muito trouxe para a gente. Obrigadão. Obrigadão. Bom dia para você, boa semana. Bom dia para você. Um beijão. Tchau, tchau.